né? Então vamos lá, né, nessa segunda parte, né, entender o que que é esse mundo espiritual, o que são essas guerras que nós estamos enfrentando. Então, quando a Bíblia ela fala de daimon, né, eu vou falar aqui daimon, que são esses demônios, que são esses espíritos malignos, essa frequência que Satanás tem de nos atacar, de nos ferir, elas nos lembram que existe essa influência que tenta nos oprimir a nossa mente, o nosso coração. E a libertação é quando a verdade de Deus entra. A libertação ela acontece quando a verdade de Deus entra. Veja que eu fico imaginando que se Jó tivesse o conhecimento que nós temos hoje de como guerrear uma luta espiritual. Talvez se ele tivesse entendido, né, que aquela luta era espiritual, ele poderia ter vencido na sua oração. Você vai ver que tem hora que os seus acusadores diz que ele fez por merecer, outros falam que ele não fez por merecer, e ali tem um contexto onde as pessoas querem adivinhar o porquê está acontecendo, mas elas não oram, elas não intercedem, né? Elas não guerreiam, né? Talvez se Jó tivesse guerreado, né, no mundo espiritual, repreendendo, rejeitando, a tua família hoje poderia, né, hoje não, naquela época, poderia estar aí, né, livre, longe dos ataques espirituais, se ele tivesse entendido, tivesse uma revelação, né? Então a gente está falando aqui de ataques espirituais, né? Então, na nossa vida é exatamente isso que acontece. Às vezes nós permitimos as coisas acontecerem, entendendo que Deus tem todo o controle, toda a vontade pertence a Ele, mas às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam sobre a nossa vida para nos ajustar, para nos aconchegar, para nos fazer ficar perto, né? E essa libertação, ela acontece quando a verdade de Deus, ela é liberada sobre nós. Veja que mesmo Jó, intercedendo pelos seus filhos, pela sua casa, ele tem uma imagem de que ele não conhece Deus. Ele ora, ele faz as coisas que tem que fazer, mas ele ainda não, ele não conheceu a Deus, ele não conheceu. Tanto é que depois dessa aprovação toda, né, você vai falar que, Jó vai falar, né, eu não conhecia Deus, eu conhecia Deus de ouvir falar, né, mas agora eu conheço Ele. Então, às vezes, nós estamos orando, nós estamos até seguindo, né, uma igreja, seguindo um ministério, porque os outros estão seguindo, mas realmente aquela intimidade, aquela essa presença, essa intimidade, esse reconhecimento de Deus ainda não chegou até você, né? Jó, ao enfrentar essas batalhas espirituais, ele pôde conhecer a Deus. Então, essa libertação, ela acontece dentro de nós quando nós conhecemos a Deus, né? E quando conhecemos a Deus, nós começamos a colocar essas verdades, né, que cura a alma, ela cura o nosso coração e ela quebra tudo que não vem do Senhor. É isso que eu quero falar para você nessa manhã, nessa tarde, né? Que ela cura, essa presença, ela cura a nossa alma, ela cura o nosso espírito, né? E hoje eu quero aqui, né, convidar você que seja bem-vindo a este canal, né? Hoje nós estamos aqui falando sobre libertação. Não é só como algo espiritual, mas também como algo que toca a nossa mente, toca nossas emoções e toca a nossa história, né? Não é só libertação, nós estamos falando aqui de influências, né, que interferem na nossa vida, que interferem na nossa casa, e dando aqui, né, a palavra falada, né, sobre como guerrear no mundo espiritual. Então, mais uma vez, eu convido você a participar. Tem também o Telegram, né? Se você não quiser ir encher seu WhatsApp, o WhatsApp é muito pessoal, né, de cada um. Tem o Telegram, né, Ministério da Pastora Marília Oliveira Online, né? Vai ter lá a minha foto, lá vocês vão conseguir identificar qual é o ministério, qual é a plataforma e vão poder estar aprendendo comigo
essa ferramenta poderosa. Assim como eu tenho aprendido, eu também quero passar, que muitas guerras eu já venci, Deus já venceu por mim, e eu já peguei a autoridade, Deus me deu a vitória, porque houve o quê? Um posicionamento, né, de conhecimento, onde a palavra vai nos dizer ali em João 8,32, que vai dizer assim: conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Então é essa verdade que o Senhor quer que nós conhecemos. Deus quer que nós conhecemos o mundo espiritual. Queremos, Deus quer que nós reconhecemos qual é a verdade, né? Levando cativo a todo pensamento a obediência a Cristo. Então, essa é a verdade. Deus quer que você leve esses pensamentos de cativeiro até o pensamento em Cristo Jesus, né? A Bíblia, a Bíblia, existem nela influências espirituais, né? Ela relata de influências espirituais que tentaram agir na mente da pessoa e até mesmo indo para o coração. E elas tratam principalmente com mentiras e acusações. Então, nós estamos aqui, né, já desmiuçando um pouco você aí que está, né, aceitando essas mentiras, Satanás, e que está deixando essas acusações do inferno, né, dominar a tua mente, o teu coração, essas influências se tornarem, essas influências, elas se fortalecem quando encontra lugar para trabalhar, lugar para se alojar, né? Um mofo, ele não fica em qualquer lugar. Ele precisa o quê? De um lugar específico, de algo que está acontecendo no mundo invisível, para que se torne visível o que está acontecendo. Então, essas influências, elas se fortalecem quando nós deixamos a guarda do sobrenatural, né, do espiritual, essa influência baixa. Então, quando elas encontram portas, a gente chama de portas, a gente chama de legalidade, a gente chama de portas a brechas, flechas, né? Então, isso são o quê? Feridas na alma emocionais, crenças negativas, traumas não tratados. Isso tudo fortalece essa resistência, essa batalha espiritual, né? E como identificar, né, essas batalhas espiritual na nossa mente, né? Qual é a mentira que você tem acreditado? Qual é a história que você tem contado? Em que área você se sente preso? As pessoas vivem há mais de 20 anos presos em história. Quando você para conversar com a pessoa ela já tem ali, né, a sua história na ponta da língua. E toda vez que ela conta, ela sente dor, ela sente aflição, ela sente raiva, ela chora, porque toda hora a mente está lá, naquela cena, naquele lugar. Então, isso é uma prisão, né? E existe um padrão que se repete na sua vida. Qual é o padrão que está se sentindo na sua vida, né? Exemplo, eu não sou mal amado, eu nunca vou conseguir, Deus já me esqueceu. São esse tipo de palavras que nós falamos, né? Que nós verbalizamos e damos mais fortaleza para que essas brechas espirituais acontecem na nossa vida. E a libertação, amados, ela acontece em 3 níveis. O primeiro nível é reconhecer qual é a mentira que você está acreditando. Por isso é importante, né, ler a palavra de Deus e conhecer o que Deus fala sobre você. É reconhecer a verdade de Deus sobre você e romper espiritualmente aquilo que te prende, tá bom, amados? Então, eu quero aqui estar encerrando, né? E no próximo vídeo vou estar aqui fazendo essa oração de encerramento, oração a qual você vai aprender, né, a orar, a identificar, a estabilizar, né, o seu lado emocional, tá bom? Graça e paz, não deixe de seguir lá no Telegram
ou procura o QR Code aí